Isaías, o capítulo 64. Os versos 4 e 5. Isaías 64, os versos 4 e 5, eu leio na Nova Versão Internacional. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Isaías foi um profeta em Jerusalém, um homem da capital. Enquanto Miqueias, seu contemporâneo, é conhecido como o profeta das pessoas mais simples, Isaías era um homem que lidava com gente de cultura. Segundo o pessoal que estuda o idioma hebraico, Isaías tem um hebraico rebuscado, difícil. Isaías se sentia bem à vontade nesse ambiente. Profetizou entre o ano 740 a.C., ou seja, há quase 3.000 anos, até o ano 687. Isaías era o tipo de gente, o tipo de profeta que condenava o pecado de uma maneira firme, mas sofria pelas tragédias que o pecador experimentava. Isaías é chamado profeta do Evangelho porque não há nada mais claro a respeito dos sofrimentos de Jesus no Antigo Testamento do que Isaías 63, por exemplo. Na época em que Isaías viveu e escreveu esse texto, o povo de Israel estava em alta, no topo da cadeia alimentar. Havia um vácuo de poder entre Egito e a Síria, a coisa estava meio para baixo e Israel estava no auge do seu poderio econômico, dinheiro, e militar, força. Em compensação, estavam passando por decadência moral e espiritual. Tinham muito dinheiro, muito poder, mas pouca moral e pouca espiritualidade. E aqui, Isaías, num dos seus textos poéticos, Isaías era um profeta poeta, embora a gente não reconheça a poesia no texto traduzido, mas Isaías era um profeta poeta, e num desses textos poéticos, neste em especial que eu escolhi, Isaías diz que Deus está disposto a interferir nas crises humanas. Mesmo que essas crises sejam em decorrência das nossas más escolhas. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, diz ele. Nenhum ouvido percebeu, nenhum olho viu. Outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. E esperar não é fácil. O que é esperar por Deus? Bem, esperar, segundo a Bíblia de Estudo Vida, uma Bíblia que eu ganhei quando fui ordenado, há um recorte marginal ali que diz o seguinte: esperar em Deus significa confiar nele, ser fiel a ele e dedicar-se a ele. Significa continuar confiando mesmo quando as coisas vão mal. Mesmo quando você não foi ainda liberto das suas aflições. Até porque, segundo o autor aqui do comentário, eu concordo com ele, até porque Deus nem sempre intervém imediatamente quando a gente clama pedindo socorro. Esperar é continuar confiando, sendo fiel, esperando, crendo, indo à igreja, lendo a Bíblia, orando, mesmo enquanto as coisas não são do jeito que a gente gostaria. E o texto diz: nunca ouvi, diz Isaías, um Deus além de ti, ou semelhante a ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Mas esperar não é fácil. Esperar é uma ferramenta de Deus, creio eu. Porque às vezes, mais importante do que a gente ler um livro sobre Deus,
mais importante do que ouvir um sermão como esses, mais importante do que assistir uma palestra de um teólogo, mais importante do que fazer essas atividades para ver quem é Deus, é você ter uma experiência com Ele. E a experiência com Deus, ela normalmente é mais forte quando a gente desenvolve o esperar. Mais importante do que a coisa que a gente espera é o que Deus faz na gente enquanto a gente espera. Essa é a ideia. É Deus trabalhando conosco, mudando a nossa vida enquanto a gente espera, enquanto a gente pratica a paciência, a fé e a virtude, enquanto as coisas não são do jeito que a gente gostaria. Mais importante do que ler e estudar é você viver ou na prática aquilo que você leu e estudou. É experimentar esse Deus agindo ou trabalhando por você. E às vezes a gente tem que esperar para ver isso acontecer. Mas não é fácil. Não é fácil porque o mundo moderno não ensina a gente a esperar. Fala sério. Olha só, se você pedir uma refeição no Habib's e não chegar em 28 minutos, você não paga. É assim. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que ninguém gosta de esperar. Alguns McDonald's no mundo por aí, se você não receber o pedido em 90 segundos, você também não paga. Há um restaurante em Tóquio, um buffet, e eu nunca fui a Tóquio, mas achei isso num livro. Há um buffet em Tóquio que cobra por minuto. Quanto mais rápido você comer, menos você paga. Não é legal? Há um remédio sendo vendido nos Estados Unidos sem receita. E olha o slogan. Para você que não tem tempo de lidar com uma infecção urinária. Maravilha, você não tem tempo de lidar com isso? Toma um remédio. E por que esse apelo? Porque nós não gostamos de esperar. Esse é um mundo moderno em que a gente está inserido. E Isaías vem com uma mensagem de 3.000 anos dizendo: eu não conheço um Deus semelhante a ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Uma mensagem na contramão dos nossos dias modernos. Uma vez eu assisti uma palestra de um sujeito chamado Marins, não me lembro o primeiro nome dele. Ele é antropólogo, alguns o conhecem, ele tem alguns vídeos por aí gravados, e ele foi fazer uma palestra no NASP, e uma das coisas que ele faz é fazer pesquisa de mercado para fazer consultoria para empresas. E uma das pesquisas que ele fez com seus assistentes foi num supermercado. E diz ele que um dia uma senhora estava na fila com o carrinho cheio. A fila meio grande assim, daqui a pouco ela abandonou o carrinho e foi saindo do mercado. E um dos entrevistadores foi até ali e disse: minha senhora, por que a senhora está indo embora? Sem as compras. Ah, não quero esperar, cansei de esperar. Mas o que a senhora vai fazer depois aqui do mercado? Nada, mas eu não quero esperar. Nós somos assim. Não há nada de urgente, mas eu não quero esperar. E sabendo disso, as pessoas tentam nos atender de acordo com as nossas preferências, porque ninguém gosta de esperar. E Isaías vem me dizer que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Eu li uma história de uma tecelagem em que os funcionários daquele lugar trabalhavam com máquinas grandes. E essas grandes máquinas tinham inúmeros fios de seda, muito finos. Tudo alinhadinho, tudo bonitinho. E o funcionário, então, ele apenas operava a máquina para que ela produzisse o tecido. A partir daqueles fios de seda fininhos, ele produzia o tecido. Quando aquilo engasgava ou enroscava, o que o cidadão tinha que fazer? Apertar um botão e um funcionário treinado só para desembaraçar os fios, ele não fazia outra coisa naquela fábrica, ele vinha e desembaraçava os fios da máquina do cidadão. Era um homem pago só para isso, só fazia isso. E um dia, diz a história que um camarada que já tinha bastante experiência lá na firma, na empresa, acreditou que ele mesmo pudesse desembaraçar os fios. E quando a máquina dele enroscou, ele não chamou aquele funcionário especializado. Ele mesmo mexeu, puxou, retorceu. Na hora que ligou, aquilo virou um queijo. Conhece a expressão? Virou uma maçaroca. Daqui a pouco chega o funcionário encarregado de desembaraçar os fios e deu uma bronca nele. E aquele senhor disse: eu tentei fazer o meu melhor. E aquele homem disse: o seu melhor era esperar por mim.
Às vezes, o nosso melhor é esperar por Deus. Não é saindo por aí dando cabeçada como fez Marta, não é? Ansiosa e inquieta. Às vezes, depois de fazer o que podemos fazer, eu não estou sugerindo que ninguém saia daqui, deite na rede, espere o alimento do dia a dia, o emprego bater à sua porta. Não. Depois de fazermos o que temos que fazer, muitas vezes o melhor é esperar por Deus. Deus não quer ver a gente, eu tenho absoluta certeza disso. Deus não quer que a gente fique se debatendo em tensão, angústia, preocupação, desespero. Ele nos quer ver calmos, tranquilos e desfrutando a vida que Ele está nos dando neste instante. Ele quer que a gente saiba que Ele pode resolver o nosso problema, só que muitas vezes nós teremos que esperar. Esperar em Deus. Permita que Deus faça em você o que Ele quer fazer enquanto você espera. E quantas vezes, para minha vergonha, eu falhei nisso. Mas a gente vai aprendendo com a vida e por isso que dizem que os mais velhos têm algo para ensinar para os mais novos. Mas eu acho que é essa a razão. Os nossos erros nos ensinam aquilo que nós devemos ensinar para quem vem depois. Não caia na tentação, isso eu descobri também. Na minha vida e na vida de outras pessoas. Muitas vezes a gente cai na tentação de achar que tudo vai continuar do mesmo jeito sempre. E por isso dá o desespero e a gente sai tentando resolver do jeito que a gente quer. Não caia na tentação, não engesse a sua realidade. Eu sempre vou ficar nesse emprego, vou ficar nesse emprego a vida inteira. Vou ficar doente a vida inteira. Vou ficar nessa escola a vida inteira. Vou ficar assim ou assado a vida inteira. Vou enfrentar dificuldades financeiras a vida inteira. Vou ficar sozinho a vida inteira, para sempre. Enfim, não engesse a realidade achando que a sua realidade de agora é eterna. Não caia nessa armadilha. As coisas mudam. E às vezes só o tempo nos mostra que as coisas mudam. Deus desembaraça o que deve ser desembaraçado. Mas às vezes demora, é verdade, eu compreendo. Eu sinto isso na pele também. É como aquela história de um economista, gente inteligente, mas que gostava de dinheiro. E ele um dia leu na Bíblia, em 2 Pedro 3,8, ele leu que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. E ele ficou animado. Poxa, se para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, ele ficou entusiasmado e barganhou com Deus. Torceu o texto e barganhou com Deus. E disse, Senhor, foi orar. Senhor, é verdade que 1000 anos para nós são como 1 minuto para o Senhor? E Deus disse, sim, é verdade. Então $1 milhão para nós deve ser 1 centavo para o Senhor, né? E ele disse, é verdade. Nesse caso, o Senhor pode me dar 1 centavo? E Deus disse, claro, espere 1 minuto. A gente tem que aprender a esperar. Não fique barganhando com Deus. Você é capaz de lembrar de gente da Bíblia que não soube esperar? Abraão, homem chamado pai da fé, recebeu a promessa de que seria pai. E essa é uma ansiedade muito grande para aquela gente, especial daquela época. Você vai ser pai, Abraão. E não só de um garoto, você vai ser pai de uma grande nação. Estrelas do céu, a areia do mar, não podem ser contadas. Assim vai ser a sua descendência. E mais, Abraão, você, da sua família, haverá de nascer o Cristo, o Messias, o ungido, aquele que vai salvar a humanidade. Olha só que privilégio. Então, Abraão, espera um pouquinho que eu vou me revelar na sua vida. Ele esperou um pouquinho, mas não aguentou a ansiedade. A sua esposa deu o aval e ele teve um filho com Agar, uma serva egípcia. Eu queria que você imaginasse Abraão ressuscitando hoje, assistindo ao jornal televisivo e vendo os árabes filhos de Ismael se matando e sendo mortos pelos judeus filhos de Isaac, os 2 filhos que ele teve. Você é capaz de imaginar isso? Você é capaz de raciocinar comigo aonde vão as consequências da falta de esperar?
Logo depois veio Isaac, pai dos judeus. Mas já havia Ismael, e hoje essas duas nações, árabes e judeus, brigam. Desde que eu era desse tamanho, eu vejo isso pela televisão, e essa coisa parece que não vai acabar. Eles brigam, se matam e são mortos numa guerra sangrenta. Eu consigo imaginar Abraão levantando do pó da terra, olhando isso. Você já pensou quais são as consequências de uma atitude quando a gente não sabe esperar? Aqui vai um recado para os jovens, um parênteses. Cuidado com o sexo que Deus te deu, porque isso se arrasta por gerações. Esta é uma área devastadora na vida de qualquer pessoa, se ela não for bem administrada. Olha a consequência de um ato de um homem, se arrastou por milênios. A gente vê os resultados hoje. Não soube esperar. José, por outro lado, soube esperar. José foi um sujeito fiel. Tinha princípios morais. Fez o que devia fazer. Não fez o que não devia fazer. Mas as coisas deram certo para José? Sabe quantos anos ele demorou para ser governador? 20 anos, no mínimo. Foi preso porque fez o que era certo. Você acha que José não tinha boas desculpas para chutar o balde? Você acha que José não tinha boas desculpas para fazer tudo errado? Como a gente agiria no lugar de José? José esperou. E quando cansou de esperar, esperou mais um pouquinho. Mas apesar de fazer tudo certo, nada dava certo na vida dele. Não é assim? A gente só vê José como governador, mas não vê o que ele passou, a agonia que ele passou durante a sua vida até isso acontecer. E Daniel? Daniel também esperou, com 18 anos, ele foi levado cativo para a Babilônia, no ano 605 a.C., 18 anos. Na cova dos leões, foi jogado com 86 anos. Morreu com uns 90 por aí. A sua última visão foi ao redor de 90 anos. Capítulos 11 e 12 de Daniel. Orou a vida inteira para ver a reconstrução de Jerusalém. Nunca viu. Sonhou em voltar para sua terra, morar com a sua gente, morar na sua casa. Nunca aconteceu. Daniel era um cara bonzinho. Mas as coisas nunca foram do jeito que ele queria. Ele esperou. Esperou. E o que diz a Bíblia dessa gente em Hebreus capítulo 11, os versos 38 a 40, diz assim: todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Eles esperaram o que nunca alcançaram, mas vão alcançar, se Deus quiser, com a gente. Vida eterna. Cidade onde se pisa em ruas de ouro, onde não há pecado, nem morte, nem pranto, nem dor. Essa será a recompensa dessa gente que soube esperar em Deus. Mais cedo ou mais tarde, se nós formos fiéis, se a gente esperar em Deus, nós vamos experimentar a eternidade. Então, entenda uma coisa. Se vez ou outra nessa vida a gente tem que esperar, nós podemos fazer isso de várias maneiras. Primeiro, a gente pode esperar felizes ou tristes. Podemos esperar pacientes ou ansiosos. Podemos esperar angustiados ou confiantes. Aí é com você e comigo. Se vez ou outra é inevitável a espera em Deus, aí a gente escolhe como vai esperar. Isso está sob o nosso controle. Agora, não podemos escolher se vamos esperar ou não. Eu gostaria que as coisas fossem mais rápidas, é verdade. Mas quando não são, o que eu posso controlar é como vou esperar. Só isso. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e nenhum olho viu outro Deus além de ti, diz Isaías, que trabalha para aqueles que nele esperam. O verso 5, na sequência, diz assim, 64 de Isaías, verso 5, vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Ele vem ajudar aqueles que praticam a justiça. E essa é uma coisa na qual a gente tem que prestar atenção. O que é justiça? A gente tem que saber para praticar, né? Porque o texto diz que ele nos ajuda se praticarmos a justiça. Justiça indica as relações entre as pessoas e as relações de uma pessoa com Deus.
supondo que as partes sejam fiéis às expectativas umas das outras. A justiça implica que eu seja fiel no meu relacionamento contigo e que eu seja fiel no meu relacionamento com Deus. Que mais? Eu gosto de definições. Outra definição de justiça. Justiça é o que é direito, o que é justo é retidão. É o conjunto de ações corretas. É o tratamento justo entre os homens. É conformidade com a lei, com a vontade, com a mente de Deus. É o que se espera do povo de Deus. É o oposto do pecado. Simples assim. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça. É óbvio que Deus não ajuda só os santos. Até porque esses não existem. Nem você, nem eu somos perfeitos. Mas qual é a direção que nós estamos dando para a nossa vida? Nós amamos a injustiça e vamos em sua direção? Ou amamos a justiça e nos esforçamos para andar na direção desta? É isso que determinará o nosso futuro. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, aqueles que lutam, que amam e querem ser justos. Bem-aventuranças, lembram? Mateus capítulo 5. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Não são perfeitos, mas desejam a justiça como desejam o alimento e a água do dia a dia. Que são coisas naturais em nós. Ninguém precisa nos lembrar. O estômago ronca automaticamente, não é? Bem-aventurados ou felizes aqueles que anseiam pela justiça. Vens ajudar aquele que pratica a justiça com alegria. E aí está um ponto nevrálgico do texto também. Praticar a justiça com alegria. Me lembro da história de um pastor que contou para nós, teologandos, na época que eu estudava ainda, que ele descuidou da saúde. Muita pizza, muita batata frita, muito sedentarismo, nenhum cuidado com o corpo. E o coração não aguentou, foi fazer pontes de safena. Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro. Quem o operou? Doutor Eduardo? Não conheço. Mas quem conhece sabe que esse homem existe, está lá. Doutor Eduardo abriu, o pastor, e a cirurgia de coração é especialmente agressiva, né? Serra o osso, abre tudo, fica uma coisa horrorosa. O homem entra ali, literalmente entra no corpo do outro ali, né? Mexe, remexe, corta, puxa, estica e vai. Beleza. Diz o pastor que ele foi operado, no pós-operatório ele está na mesa, ali na cama, sua esposa ao lado, e o doutor Eduardo entra para visitá-lo. Diz, pastor, é o seguinte, a cirurgia foi um sucesso, é para o senhor estar bem daqui para frente, mas tem que fazer algumas mudanças de hábito na sua vida. E começou. Agora o senhor tem que caminhar tantos minutos por dia, tem que beber muita água, tem que largar a batata frita, a pizza, tem que... E a esposa dele anotando tudo, sabe como elas são, né? Anotando tudo. Escrevem rapidinho. E o pastor disse pra gente que ele ficou olhando pro médico, pra esposa, pro médico, pra esposa. E ele pensando assim, eu não vou conseguir fazer isso de jeito nenhum. Pode esquecer. Até que ele criou coragem e disse isso para eles. Não vai dar, doutor, esse negócio aí não dá para mim. E o médico olhou para ele e disse, tem mais. Você tem que fazer isso e ainda tem que fazer contente. E ele disse, não tem chance. E a esposa, não, vai fazer sim e tal. Ele, não vai, não dá. Enfim, foi para casa e não mudou hábito coisa nenhuma. Não mudou nenhum dos hábitos que o médico sugeriu a ele para que ele fizesse. E o médico passou um sabão nele, disse, pastor, quando o senhor prega lá na frente, que diz que se a gente não aceita o evangelho, isso é uma questão de vida ou morte, é mesmo? O senhor espera que as pessoas tomem uma atitude para se salvar. E eu estou dizendo para o senhor aqui, que o seu caso é vida ou morte. Ou o senhor cuida da saúde ou vai morrer. Mas ele foi embora determinado a fazer o que ele sempre fez. Umas semanas ou meses depois, ele volta ao Hospital Silvestre para pregar numa capela. Ali os funcionários do nosso hospital têm cultos regulares. E o pastor prega ali numa capela, um lugar menor do que esse, para os funcionários. Enquanto ele está pregando, adivinha quem entra? Doutor Eduardo, com um filhinho dele nos braços. E as mãos daquele homem ficavam à vista.
Ele podia ver as mãos. Enquanto ele falava, aquele homem veio devagarinho pelo corredor até se sentar. E quando se sentou, diante dele ficavam as mãos daquele cirurgião. E ele começou a pensar enquanto pregava. E olha, você não faz ideia do que a gente está pregando um negócio pensando em outro. É um desastre. E ele olhava aquilo, tentava se concentrar no tema, enquanto via as mãos do médico e pensava, o meu coração esteve nas mãos daquele homem, naquelas mãos. Esse homem salvou a minha vida. E se essas mãos tivessem tremido? E se tivessem cortado um pouco a mais do que deveriam? E se tivessem costurado no lugar errado? E se ele tivesse vacilado, as minhas mãos, as mãos dele salvaram a minha vida. O meu coração esteve nessas mãos e aquilo perturbou o pastor. Terminou o sermão, saiu para cumprimentar o povo. E o último a sair foi o doutor Eduardo. E quando aquele homem chegou à porta, o pastor olhou para ele e disse, doutor, eu entendi que o Senhor salvou a minha vida. Foi um instrumento de Deus para salvar a minha vida. Quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu tomo a decisão de fazer o que o Senhor me recomendou e fazê-lo com alegria. Quer saber? O dia que a gente desconfiar, descobrir, perceber que aquele homem da cruz salvou a nossa vida, nós vamos praticar a justiça com alegria. Não por pressão, não por medo, mas com alegria. Porque diz Isaías que uma hora ou outra, se nós percebermos isso, vamos entender que desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, nenhum olho viu outro Deus além deste homem da cruz, que morreu por você, que salvou a sua vida, e o que nós damos em troca é servi-lo com alegria. Espere em Deus, pratique a justiça, e uma hora dessas a gente vai estar nos céus comemorando com essas pessoas que souberam esperar. Deus te abençoe. Amém.